Olá, recrutas! Tudo bom com vocês? Acabei de receber aqui a versão B, tá, da prova que a turma fez hoje aí da AFA. E mais uma vez, né, a AFA surpreendeu, trazendo aí todas as questões de interpretação de texto. O ano passado foram 14 das 16, duas aí falando de pronomes relativos, né? Mas esse ano se confirmou aí o que eu falei para os meus alunos, mais uma vez, que a interpretação de texto seria aí o carro-chefe da prova e acabou vindo aí a prova todinha interpretativa. Então, vamos dar uma olhada aí. O tema principal da prova foram textos falando sobre refugiados, né? E vamos ver então como é que essa prova se deu. Eu já fiz a correção da prova, eu já dei uma olhada nela, não tem aí aparentemente nenhuma questão para recurso, tá? A prova foi muito bem planejada aí. E vamos então seguir aí com os comentários. Bom, turma, esse primeiro texto, né, ele começava dizendo aí: No one leaves home unless home is the mouth of a shark. Ninguém deixa sua casa menos que a sua casa seja a boca de um tubarão. Então ele usou aí essa expressão home is the mouth of a shark em uma das questões de interpretação que a gente vai falar um pouquinho aí daqui a pouco. You only run for the border when you see the whole city running as well. E aí ele diz que você só corre para a fronteira quando você vê a cidade inteira fazendo o mesmo. E ele vem aí descrevendo, né, falando sobre essa questão de sair de casa, né, de deixar o seu país. Então vamos lá. Ele pega e diz assim: marque a opção na qual a informação discorda do texto. Então, ele diz assim: The idea of begin again is related to danger. If the refugees had a choice, they'd probably live in their homeland. Então, ele diz aqui o seguinte, que a ideia, né, de começar de novo está relacionada ao perigo, que se os refugiados tivessem uma escolha, eles provavelmente viveriam em sua terra natal. Então, esse aí está de acordo, né, com o texto, porque na verdade é o que ele diz ali em cima, né, que só se corre para a fronteira quando todos correm, né, na iminência do perigo. Caso ao contrário, não se deixa a terra natal. A alternativa B é a alternativa que discorda, porque ele diz assim: The majority of people who live in a place where there is a conflict and opt for not living dies within a short period of time. Bom, ele não menciona isso no texto, né? Então a gente não pode afirmar e dizer que a maioria das pessoas que moram no lugar de conflito e optam por ficar morrem em um curto período de tempo. Então essa aí está em desacordo com o texto, né? Quando ele disse desacordo, disagrees, né, que discorda, significa que ela é falsa em relação àquilo que o texto afirma. Vamos olhar as outras. Talking about refugees and being displaced is a way to celebrate the ones who went through this kind of situation. Então ele diz aí que falar sobre os refugiados, né, e estar fora do seu país é uma forma de honrar aqueles que passaram por essa situação. E ele diz aqui, né? Vamos ver aqui. Ele fala: I share my story of being displaced, not out of a desire to focus on my past, but to honor the people I've met and those I will never meet. Então ele diz assim que ele compartilha a história com ele, né, de estar deslocado do seu país, fora do seu país, não com o desejo de ficar pensando no que passou, né, no passado, mas para honrar aquelas pessoas que ele conheceu e aquelas que ele nunca vai conhecer, ou seja, aquelas que de repente morreram aí nessa situação. In general way, people who do not come from a place where there is a conflict do not have the exact idea of what it means to be a refugee. Então ele diz aqui, né, que em geral, né, de uma maneira geral, as pessoas que não vêm de um local em conflito normalmente não têm ideia exata do que significa ser um refugiado, né? E ele colocou aqui: I wrote this book because it seems that too many people don't understand
that refugees are ordinary people. Né? All that differentiates them is that they got caught in the middle of conflict that forced them to leave their homes. Então ele diz, né, que ele escreveu esse livro porque parece que muitas pessoas não conseguem compreender, né, que um refugiado é uma pessoa comum que teve que abandonar tudo e deixar o seu lar por conta de um conflito. Então, essa aqui é a alternativa B, né? Da versão B. Então, vamos lá. Depois ele pega aquela expressão home is the mouth of a shark e ele diz assim, escolha, né, a afirmativa que melhor explica essa metáfora, né? E ele coloca aqui, devido aos conflitos, os preços sobem e fica sem condições de sobreviver, sem passar fome. Não, ele não... To be in the mouth of the shark significa estar numa situação de perigo, né? Porque imagina que você está na boca do tubarão, você está correndo um perigo bastante sério. Então, essa aqui não é não. Home is a unique place in the world and one can only find complete joy and satisfaction there. O seu lar é o único lugar no mundo onde a pessoa pode encontrar a felicidade completa e a satisfação. Não se fala isso no texto, né? Home is seen as a threatening place full of risks and uncertainty. Isso significa a frase home is the mouth of a shark. Quando a sua casa é a boca do tubarão, você está num lugar ameaçador, né? Que põe tua vida em risco, cheio de riscos e incertezas. Então, essa aí é a alternativa correta. E a letra D, as the mouth of a shark, home is now a distant place from their new reality. Como a boca de um tubarão, o lar agora é um lugar distante da sua nova realidade. Não significa isso, então a alternativa C aí é a alternativa correta. Na 51, ele também coloca aqui life over death, que é uma expressão, né? E ele quer saber o que ela significa. Então, ele coloca lá, deciding to start a new life in a foreign country due to poverty, significa decidir começar uma nova vida em um país estrangeiro devido à pobreza, não é isso. Precisar aprender uma nova língua a fim de sobreviver, de fazer dinheiro, make a living significa ganhar dinheiro. Being unfairly convicted of crimes and having to escape, ser injustamente acusado de crimes, condenado por crimes e ter que escapar, não. Então, a alternativa D, optar por viver, por deixar a casa devido ao perigo de ficar. Então, quando você faz uma decisão de life over death, você está trocando, né, a vida, a morte pela vida, na verdade. Então, você opta por viver do que morrer, né? Então, significa optar deixar o seu país, né, a sua nação, porque é perigoso, te põe em risco, né? Você está correndo risco de morte nesse lugar. Então, a alternativa correta aí, a alternativa D. Vamos lá, turma. Caminhamos aí. O próximo texto. O próximo texto, ele fala de uma pessoa que perdeu os pais e foi adotado, morar na Austrália, e está falando aí dessa transição, de como foi, né, essa chegada e essa adaptação aí a essa nova realidade. Então, a gente vai comentando aqui. Eu não vou ler o texto e traduzir o texto todo, porque toma muito tempo, né? Mas conforme a gente for passando aí pelas alternativas, a gente vai comentando os pedaços aonde a gente encontra as respostas corretas. Então, ele diz assim, ó, é correto afirmar o que sobre o texto? Que ser compreendido ajuda as pessoas a se sentirem bem-vindos em um novo local. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque lá em cima, contando a história dele, né, ele foi para a Austrália e tinha uma família de pessoas indianas, né, que eram vizinhos ali e que com os quais os pais adotivos dele levavam ele para conversar. Então, ele fala aqui o seguinte, ó, vamos ver.
Ele fala assim, ó. I didn't speak much Hindi, né? Hindi, turma, é um dialeto falado na Índia. Então, na Índia, eles falam inglês, né? E eles falam um Hindi, que é um dialeto, é a segunda língua mais falada na Índia. Então, ele fala assim, I didn't speak much Hindi either, but being understood by someone was a huge help in becoming comfortable about my new surroundings. Então ele diz, né, que ser compreendido por alguém era de grande ajuda para se sentir mais confortável ali no novo ambiente dele. Então, por isso que essa alternativa, a alternativa A, é a alternativa correta. A B diz que as pessoas não são capazes de comunicar-se através de gestos e sorrisos. É mentira, né? A gente sabe que 60% da nossa comunicação é gestual e de expressões faciais, né? E o restante só é que é através da palavra, né? Que é verbal. Então, já cai por terra aí essa questão de que não são capazes, né? Então, isso aqui invalida. Bem, ele diz aí que as circunstâncias, né, a circunstância crucial para o processo de aprendizagem de uma língua. Não necessariamente, né? Você não precisa estar numa circunstância difícil para que você aprenda uma língua. E a transição para um outro país nunca é tão difícil quanto parece. Não, isso depende, né, de pessoa para pessoa, de situação para situação. Então, a gente não pode afirmar que a transição para um outro país nunca é tão difícil quanto parece. Então, a alternativa A aí é a alternativa correta. Então, ele diz assim, em relação ao casal de indianos, a Salem e o Jacob, é correto dizer que eles costumavam cozinhar comida tradicional indiana na casa do narrador para ganhar a vida? Não, né? Eles foram contratados como tradutores para a família onde o narrador chegou? Não, eles eram vizinhos, na verdade. Ajudou o narrador a melhorar o seu hindi, as suas habilidades com hindi, ensinando a ele novas palavras? Não. Foram importantes para o narrador porque contribuíram para que ele se sentisse confortável, mais confortável na sua casa nova? Sim. Então, ele fala isso ali em cima, né? Corroborando aí a questão 52. Está tudo ali no mesmo pedacinho. Então, a alternativa D. 54. Essa expressão aí, né? What I had gone through in India reports his. Então, quando ele fala, né? Ele diz what I had gone through. To go through são as coisas que a gente passou, né? As situações pelas quais a gente passou. Então, ele quer dizer his tough life when he was in India. Então, as coisas pelas quais ele passou quando ele estava lá, as dificuldades. Então, no caso aí, a alternativa A não quer dizer a viagem cansativa da Índia para a Austrália, que é a alternativa B. Também não quer dizer a vida maravilhosa que ele teve na Índia. E também não quer dizer o processo de adoção enquanto ele estava no país. Quer dizer as coisas que ele viveu lá mesmo. Vamos ver onde é que a gente encontra aí. Transition to life in another country and culture wasn't as difficult as one might expect, most likely because compared to what I had gone through in India. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, que a transição de vida dele para um outro país e cultura não foi tão difícil quanto alguém poderia esperar, principalmente porque comparando-se com aquilo que ele tinha passado no país dele, né? Então, assim, as coisas que ele passou no país dele foram tão difíceis que nem a situação de ter que se mudar e ir para outro lugar foi tão difícil quanto aquilo que ele havia passado. Então, é isso que ele quis dizer aqui, tá bom, turma? Vamos lá. 55. Relacionado à sua transição de vida para um outro país, podemos inferir que foi
menos difícil do que alguém possivelmente poderia esperar, né? A gente acabou de mencionar isso ali na linha 26 e 27, comparado a todas as situações difíceis que ele passou lá. Então, não foi mais difícil do que alguém poderia esperar, foi fácil, assim como qualquer um possivelmente poderia esperar, não foi tão difícil quanto disseram para ele que seria. Não, ninguém disse para ele que seria difícil, tá? Então, a pegadinha dessa questão era a C e a D, né? Você ficar aí na dúvida de que, não tão difícil, talvez seja a mesma coisa que menos difícil que, né? Mas a diferença aí tá na questão de que é o que disseram para ele, ninguém disse para ele, mas é o que se espera, né? Quando a gente faz uma transição dessa aí, no caso de mudança de país. Então, a alternativa D. Bora lá. Leia as frases abaixo sobre o narrador. Então, ele diz assim: His adaptation to the new country and culture was easier than expected. Sim, foi mais fácil do que se esperava. He wanted to find his mom badly, but at some point he knew it was impossible to do that. Sim, esse badly aí não quer dizer que ele esperava encontrar a mãe dele mal, doente. Quer dizer que ele queria desesperadamente encontrar a mãe dele, né? Mas em um determinado ponto ele percebeu que ele não ia conseguir fazer isso, né? He found it weird to receive so many cuddles and to feel wanted and loved. Não, ele não sentiu estranho. Daqui a pouco a gente vai voltar lá no texto e eu vou pontuar ali para vocês onde é que está esse pedaço. E conforme o tempo passou, ele perdeu as suas memórias da sua família e da vida na Índia. Não, isso a gente não perde nunca, né, turma? Então, a alternativa correta aí é a alternativa A. Vamos dar uma olhadinha ali no texto para a gente falar um pouco mais sobre essas três aqui. Mentira, tá aqui. Aqui, ó, turma. Ele fala assim, ó. Ele começa falando: My transition to life in another country and culture wasn't as difficult as one might expect. Então, a número 1 lá tá correta porque foi mais fácil do que ele esperava. E aí ele diz assim: I wanted to find my mother again, né? Eu queria encontrar a minha mãe outra vez. Mas uma vez que eu percebi que era impossível, eu sabia que eu tinha que aproveitar a oportunidade que viesse ao meu encontro aí, né? Para sobreviver. E aqui, quando ele fala mom and dad, né? Então ele fala que mom and dad were very affectionate right from the start, always giving me lots of cuddles and making me feel safe, secure, loved and above all wanted. Então ele fala: meus pais eram muito afetuosos comigo desde o início, sempre me dando aí, né, muitos cuddles, muitos carinhos e me fazendo sentir seguro, amado e principalmente querido, né? Então ele não achava isso estranho, ele recebeu isso bem, ele não achou isso estranho. E aqui também a parte da mãe, né? Que a gente menciona que ele tinha esperança de encontrar a mãe, mas que uma vez que ele percebeu que não ia, então ele resolveu seguir em frente. Vamos lá. Depois, agora a análise do texto 1 e do texto 2. Considerando, né, a vida passada na terra natal dessas pessoas e a oportunidade de reconstruir suas vidas em um novo lugar, é possível dizer sobre ambos os narradores que eles têm uma visão positiva da vida e decidiram não focar no passado, embora eles parecem ter uma certa nostalgia, né, uma certa saudade de casa. Então, em ambos os textos, eles são muito positivos, né, a respeito do futuro, mas eles deixam bem claro que sentem sim saudade da vida que passou. Na alternativa A, ele diz que eles não estão bem seguros de como eles se sentem sobre isso, uma vez que eles têm uma vida melhor fora da sua casa e isso parece ser injusto. Não, em nenhum momento eles falam que é injusto ter uma vida melhor fora da casa do país natal deles, né? Do país de onde eles vêm. Do not cope well with the fact that they are not able to go back to their home and decided to move on to avoid pain. Eles não lidam bem com o fato de que não foram capazes de voltar para casa e decidiram seguir em frente para evitar a dor.
Não, aqui em nenhum momento eu estou dizendo que eles não lidaram bem com esse fato, né? Ao contrário, eles estão dizendo que sim, que eles estão tentando sobreviver, estão tentando superar aí todas as dificuldades. Have heard feelings about what happened and somehow feel fortunate about being in a new country. Eles têm sentimentos ruins sobre o que aconteceu e de alguma forma sentem que têm sorte em estar em um novo país, né? Não. Então, eu acho assim que em ambos os dois textos, eles são muito positivos, né? E eles decidiram deixar o passado para trás e seguir em frente, né? Embora tenham lembranças, embora não sintam saudades aí. Então, alternativa B. Vamos lá. Depois aqui nós temos uma música do U2. Nossa, essa música é maravilhosa, né? Eu não sei, acho que talvez vocês nem conheçam essa música. Essa banda foi uma banda emblemática aí da juventude da Teacher, né? Para quem não sabe aí, eu tenho 50 anos e é a banda da minha juventude, assim, dos meus 15 anos, né? Logo que eu comecei a dar aula de inglês, eu ouvia muito U2, eu treinava muito aí o meu ouvido ouvindo as músicas do U2, adoro, e achei fantástico eles terem trazido essa música aí nessa prova da AFA, muito legal. Me dá aí uma nostalgia, né, já que estamos falando aí de saudade, né, da minha juventude aí. Então, vamos lá. Ele diz assim, na sentença All That You Can't Leave Behind, na linha 5, está relacionado a quê, né? Então, vamos voltar lá na música, na linha 5, e ele fala assim, ó. Love is not the easy thing, the only bag you can bring, né? Então, o amor não é uma coisa fácil, é a única bagagem que você pode trazer com você. Is all that you can't leave behind, é tudo que você não pode deixar para trás. Então, assim, você pode deixar para trás a casa, bens materiais, documentos, fotos, tudo. Mas o amor, né, o sentimento, você não pode deixar para trás. Então, aqui nessa questão, a alternativa correta é immaterial things such as love, coisas não materiais como o amor. Então, é a bagagem que a pessoa pode levar, não é, o dinheiro que você pode levar também não é, e as pessoas que você pode salvar numa emergência também não é. Então, são coisas não materiais. Então, vamos lá, turma, na 59, essa expressão you can only take so much é uma expressão idiomática que significa assim, tudo nessa vida tem um limite, tá? Então, no caso aqui, é a alternativa C. There are limits to what someone can take, tá? Então, essa expressão está aqui, né, nessa linha 34, ele fala, eu sei que dói, né, que como o seu coração está partido, né, está quebrado, mas tudo tem um limite, existe um limite, né, para aquilo que você pode aguentar. Então, there are limits to what someone can take. Bora lá. 60. Quando o narrador... Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, peraí, turma. Quando o narrador afirma Love is not the easy thing, it is possible to say that. Então, ele diz assim que amor não é uma coisa fácil. Significa que, às vezes, você tem que tomar decisões que te cortam o coração, né, em nome do amor. Então, love is not the easy thing. E aí, nos outros, ele diz assim, é complicado deixar os sentimentos para trás, especialmente se tem um amor platônico envolvido. Em nenhum momento a gente está falando aí de amor platônico. Amor é algo que drena a sua energia, em algum ponto você acaba desistindo dele. Não fala isso não. Você nem sempre encontra amor em casa e você deve procurar por um novo lugar para reconstruir a sua vida, não. Então, o que ele quer dizer, né, quando a gente fala que amor não é uma coisa simples, é que às vezes a gente, em nome do amor, a gente precisa sim tomar algumas decisões. A comparação entre amor e bagagem aí, né, se refere a quão difícil é você seguir em frente depois de uma decisão difícil, né, de uma situação difícil, aliás, né? Então ele faz essa comparação aí
porque ele está falando realmente no sentido de ter que abrir mão das coisas e ter que seguir com a vida, né? Então, não é quão difícil é apaixonar-se conforme o tempo passa, não tem nada a ver isso. O fato de que o amor é um sentimento comum, não, também não. One's belief significa a crença de alguém, as experiências e as emoções, também não. Essa não é a comparação com amor e bagagem. Então, quando ele faz essa comparação aí, ele diz, né, que é difícil você seguir em frente, né? Não só quando você termina uma relação e você precisa ir embora, né? Assim como você precisa fazer as malas e sair de um lugar porque a sua vida está em risco, né? Falando aí do tema de mover-se, né? De sair. Então, essa aí é a questão correta. 62. Na segunda estrofe, é possível dizer que o narrador está encorajando o sujeito a seguir em frente, né, a manter-se erguido numa situação difícil. Então, vamos ver aí onde é que ele fala isso. Vamos voltar lá na segunda instância. Ele fala, olha, e se à noite, né, a escuridão nos separar, se a luz do dia parecer um longo caminho, né, e se o seu coração de vidro quebrar, e se por algum segundo assim você voltar atrás, ou no, be strong, ele fala, seja forte, né? Então ele está encorajando a pessoa aí, né? Porque ele fala de darkness, né? De separar a escuridão, daylight, né? Distanciar e o coração quebrar. Então ele diz aí que para que a pessoa seja forte. Então vamos lá. Então voltando aqui, ó, reclamando sobre o fato de que o sujeito pode estar separado que eles podem estar separados por um momento, ele não está reclamando, prometendo estar por perto, né? Até mesmo em momentos decisivos também não, refletindo em quão difíceis situações podem ajudá-los a ficarem fortes, não, ele está dizendo, né? Be strong. Quando você usa aí o imperativo, né? Você está dando um comando, você está encorajando, você está dizendo seja forte. Então, no caso aí, realmente a alternativa D. E a última aqui era um texto que falava da Anne Frank, né? E ela diz, I wanted to be useful or bring enjoyment to all people, even those I've never met. I want to go on living even after my death. Então ela fala que ela quer ser útil e trazer felicidade para todas as pessoas, até mesmo aquelas que ela... Então aqui a gente fala assim na 63. Podemos inferir que escrevendo esse diário era uma forma de quê, né? Então, turma, a gente tem aí um pedacinho do diário dela, onde ela escreve várias coisas, né? Os seus sonhos, que ela queria morar em Paris, em Londres, usar vestidos bonitos, ser jornalista, o primeiro menino que ela beijou, que ela gostava e essa coisa toda. Então, era para lidar com a nova realidade dela, né? Era uma forma de escapar ali daquela situação de guerra, né? Então, ela diz lá, né? Anne escaped the fear and hardship, escrevendo aí no diário, né? Então, era uma forma de lidar aí com a nova situação que ela estava vivendo. Podemos concluir que a Anne Frank escrevia sobre assuntos comuns, né, da sua adolescência e da sua esperança por liberdade, né? Então, ela não escrevia sobre a rotina dela e a Segunda Guerra Mundial. Ela não escrevia sobre problemas da adolescência e o medo dela de não ser lembrada, e nem da rotina nos campos de concentração e dos seus sonhos de criança. Ela escrevia sobre as coisas que ela sentia como adolescente e da esperança que ela tinha de liberdade, né? Então aí a alternativa C, porque ela fala, né? Acima de tudo, ela escrevia sobre a esperança de que algo mudaria e que ela seria livre mais uma vez.
Bom, turma, essa aí foi a minha revisão da prova, né? Meus comentários a respeito da prova. A gente percebe que cada ano que passa, os vestibulares militares, eles vêm aí ficando cada vez mais difíceis e exigindo dos alunos aí uma expertise, né? Um conhecimento maior aí da turma em relação à língua inglesa. Bom, terminamos aqui a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado e tenham ido bem nessa prova. Para quem quer uma forcinha aí para estudar e se preparar melhor para o próximo ano, vou deixar aqui embaixo os links do meu material. Eu tenho e-books, né, de interpretação de texto. Eu tenho um curso que ensina vocês aí as técnicas de interpretação de texto para ajudar vocês nesse tipo de prova. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo de todo o meu material que você encontra aí nas mais conhecidas plataformas digitais. E um grande abraço, uma boa sorte para todos vocês e até a próxima. Obrigada!